os alunos Rayane Chaves e Rodrigo Vaz, do Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Bambuí. Não durma. Tchau, obrigado. O sistema rodoviário é o meio mais utilizado para o transporte de animais. Os bovinos, quando transportados em condições desfavoráveis, podem sofrer contusões, perda de peso, estresse, podendo gerar até casos de óbito. As lesões nas carcaças e o estresse causado pelo manejo inadequado durante o transporte dos animais podem resultar em perdas econômicas devido à redução no desempenho dos animais. O transporte dos animais é o momento que se percebe menor preocupação com as práticas de bem-estar. O planejamento e a organização é fundamental para o sucesso do transporte, obtendo um bem-estar animal adequado, sendo de responsabilidade de todos os envolvidos, fazendas, transportadoras, motoristas e abatedouros. Definir previamente quais os animais serão transportados, categorias e quantidades, o tipo de veículo a ser utilizado, o número de veículos necessários, as rotas a serem utilizadas, as datas e os horários previstos para embarque e o desembarque e quem serão os motoristas responsáveis pelos transportes. As transportadoras e os motoristas devem manter os veículos em boas condições e ter conhecimento sobre as condições das estradas. Os motoristas devem ser treinados em boas práticas de manejo no transporte e estarem atentos a todas as informações sobre a viagem. Os receptores devem estar preparados para realizar o desembarque dos animais com agilidade e eficiência. O transporte de bovino é geralmente realizado em 3 tipos de veículos que se diferem principalmente em relação aos compartimentos de carga. São eles caminhão-truque, carreta e bitrem. E existem veículos menores para transporte de apenas 3 ou 4 animais. O transporte em veículos de 2 pisos é dificultado, isso porque o acesso ao segundo piso é geralmente feito por rampas muito inclinadas, que dificultam a subida e descida dos animais, demandando mais cuidado e atenção. Os veículos completamente fechados são utilizados frequentemente, pois os animais ficam menos agitados durante o transporte, pois o fechamento limita os efeitos de estímulos externos, como o movimento de outros veículos e de pessoas que se aproximam, que causam estresse e a redução no lançamento de fezes e urinas nas estradas. Não é recomendado a utilização de lonas para cobrir os compartimentos de carga, pois elas impedem o fluxo de ar, aumentando a temperatura e o nível de amônia, com efeitos negativos sobre os animais. Deve-se embarcar o número correto de animais por compartimentos de carga, evitando-se principalmente a superlotação, assim evitando o estresse e lesões dos animais. Os pisos dos compartimentos de carga devem ser cobertos com um tapete de borracha e sobre o tapete deve ser instalada uma grade de ferro quadriculada para proporcionar conforto e segurança para os animais, diminuindo os efeitos negativos de trepidação e os riscos de escorregão e de quedas. Deve-se manter o veículo e seus compartimentos de carga sempre em boas condições para o uso e com as manutenções em dia. Um ponto importante da manutenção do veículo é sua limpeza. Atenção especial deve ser dada ao compartimento de carga, que deve ser lavado e desinfectado logo após o desembarque dos animais. Recomenda-se aos abatedouros não liberarem os veículos de transporte de bovinos antes de serem lavados e desinfectados. Geralmente, o embarque é de responsabilidade da fazenda. Durante o carregamento dos animais, é necessário o alinhamento da rampa de embarque com a porta de entrada do caminhão, sempre com o mínimo de inclinação possível, para evitar esforço excessivo, queda e possíveis lesões dos animais. São necessários cuidados para que os animais não batam a cabeça ou membros no momento do embarque. Pessoas em cima do compartimento de carga ou muito próximas a este, geralmente deixam os animais agitados e cria dificuldades para o embarque.
Antes do carregamento, devemos dar atenção ao estado de saúde dos animais e recusar transportar animais que estejam apresentando problemas de saúde. Além disso, é aconselhada a consulta a um veterinário em caso de dúvidas sobre a saúde do animal. Os animais devem ser transportados de maneira ou posição que não cause dor ou desconforto, procurando sempre fornecer espaço adequado e seguro. É importante que se forneça água e alimentação suficiente de acordo com a jornada de transporte. Deve-se fornecer água pelo menos a cada 12 horas para vacas que não estejam em lactação e a cada 8 horas para animais em lactação ou jovens. Fornecer pelo menos 45 litros por animal por dia para bovinos. Em temperaturas altas, o fornecimento deve ser em dobro, devido à grande perda de calor por sudorese. Animais adultos não devem ficar sem alimentação por mais que 24 horas. O transporte de bezerros exige mais cuidado, devendo-se ter atenção especial na manutenção da densidade de carga correta e no monitoramento das condições dos animais durante a viagem. Quando o transporte envolver bezerros em fase de amamentação, eles devem ser transportados em compartimentos separados de suas mães ou de qualquer outro animal adulto. Da mesma forma que para os animais adultos, em situações de emergência, os bezerros devem ser desembarcados, tomando-se todos os cuidados para que isso seja feito com o mínimo de estresse e seguindo os procedimentos de boas práticas de manejo, sem agredir nem assustar os animais. As privações de comida e água trazem mais riscos para os bezerros que para animais adultos, com maior ocorrência de animais com quadro grave de desidratação que pode, inclusive, resultar em morte. Não transporte animais nas 3 primeiras semanas após a descorna, pois são animais que estão em recuperação e podem ferir gravemente a região descornada, podendo acarretar hemorragias e feridas, causando dor e estresse ao animal, abaixando assim seu desempenho. Para evitar lesões, deve-se dividir os animais em grupos nas divisórias do caminhão. Por exemplo, touros que podem brigar, grupos por classe e sexo, animais de diferentes tamanhos e vacas ou novilhas prenhas. Espécies diferentes não devem ser transportadas no mesmo caminhão. A consulta a um veterinário é de suma importância, para que se avalie cuidadosamente a necessidade de transportar animais gestantes e aquelas fêmeas recém-paridas. A inspeção dos animais deve ser feita 30 minutos antes da partida e a cada 2 horas durante a viagem. Escolha um motorista calmo e que dirija com cautela, evitando acelerar e frear bruscamente. O motorista deve receber orientações para que faça curvas cuidadosamente e a uma velocidade apropriada para reduzir a força centrífuga. O transporte dos animais é um momento de suma importância na produção de bovinos, e para que seja feito de maneira racional e que possa proporcionar o menor desconforto aos animais, deve-se seguir vários critérios. Entre eles, o planejamento prévio avaliando o rebanho, paradas para fornecimento de alimento e água, escolha do horário adequado, motorista treinado, veículo com os parâmetros necessários, regulamentação das documentações, entre outros. Também é necessário que todos os envolvidos sejam treinados para possibilitar que se atenda da melhor maneira possível o bem-estar animal, devido à grande perda de calor por sudorese. Eu falei assim pra ela. Senta direito, senão vai ficar assim, nhec, nhec, nhec. Eu tava gravando. Vem com o bumbum tam tam tam, vai mexe o bumbum tam tam, vem desce o bumbum tam tam tam.